Olá, muito bom dia, a paz do Senhor, minha gente linda, que bom, estamos aqui juntos nesse sábado e hoje eu quero, junto com vocês, conversar sobre a Palavra de Deus, refletir na Palavra de Deus, orar por você e eu desejo que você tenha um sábado muito abençoado, um sábado em que a mão do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Não sei como foi a sua semana, se foi pesada, se foi difícil. A minha foi uma semana bastante trabalhosa, assim, de muitas atividades, né, de muita intensidade, que eu estou assim bem cansado hoje. Mas espero que Deus nos dê graça suficiente para que a gente descanse também. Olha só, hoje eu quero conversar com vocês sobre um passo de superação. Vocês sabem que eu gosto muito desse tema, superação, crescimento, expansão, ampliação da vida, não desistir, prosseguir, insistir, ir adiante. Eu amo isso porque, de fato, é o que eu procuro fazer na minha vida. O que eu trago aqui para o canal são as minhas experiências, é aquilo que eu vivo no dia a dia, é a experiência que eu vejo as pessoas próximas a mim viverem, do meu tantos anos, né, de atendimento pastoral e tudo mais. Então eu percebo assim que a gente, por vez ou outra, nós precisamos dar passos de superação. Você encontra um passo desse muito famoso na Bíblia, em Mateus capítulo 14, você vai ler do versículo 22 ao 33, ele fala sobre aquele episódio em que Pedro anda sobre o mar. Jesus havia acabado de multiplicar os pães, ele foi ao monte orar e os discípulos atravessaram o mar da Galileia, né, para o outro lado. E lá entre as 3 da manhã e as 6 da manhã, eles estavam lá tendo problemas com uma tempestade, com ventos fortes. E o barquinho deles estava quase afundando. E de repente aparece Jesus andando por sobre as águas. E Pedro se assusta e pergunta, quem é? É um fantasma? Não, Jesus diz, sou eu, Jesus, o Senhor. E Pedro então diz, não, se é o Senhor mesmo, então manda eu ir até ti para que eu possa tranquilizar o meu coração. E aí Jesus disse a ele, tá bom, então venha. Neste episódio a gente aprende algumas coisas muito importantes. Por exemplo, a primeira, que no barco da nossa vida, nós também enfrentaremos turbulências, enfrentaremos águas agitadas, enfrentaremos momentos de dificuldade. E nesta hora, se você olhar bem, você verá que Jesus está próximo a você também. E você poderá pedir socorro, e Ele virá para o seu barco, e tudo vai ficar calmo. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que nós precisamos, muitas vezes, dar um passo de fé. O passo de fé de Pedro foi pisar sobre as águas, algo que ele sabia que era impossível, ele andar sobre as águas. Por quê? Porque ele era pescador, ele sabia. Para ficar sobre ali as águas era necessário o barquinho, para sustentar o peso deles. E andar sobre as águas ele nunca tinha visto ninguém fazer. E de repente nessa superação ele dá o seu passo e ele anda sobre as águas. E nisso ele vive um milagre espetacular, extraordinário, que a gente imagina, mas nós nunca vivemos. Mas a gente imagina que deve ter sido maravilhoso, deve ter sido muito poderoso. E com isso eu digo a você o seguinte, há áreas da sua vida que você precisa dar esse passo de superação. Talvez seja na área sentimental, talvez seja na área conjugal, talvez seja na área financeira. É necessário, por vez ou outra, você dar passos de superação. Uma outra coisa que eu aprendo aqui também é que, mesmo dando esse passo de superação,
pode haver momentos que você vai dar uma titubeada. E qual foi o momento que Pedro afundou? O momento em que ele tirou os olhos de Jesus e ele passou a olhar para as ondas. Ele passou a olhar para aquilo que estava rodeando ele e tirou os olhos de Deus. Então, olha só, o seu centro, o seu norte, deve ser o Cristo ressurreto. E lá nas suas turbulências da vida, não olhe só para os seus momentos ali, olhe para Jesus também. Porque neste momento ele virá e ele vai te ajudar. Ele vai entrar no seu barco e tudo vai ficar bem. Porque de fato, quando Jesus entra no barco, diz a palavra de Deus que tudo se fez calmo. As ondas cessaram, o vento acabou, ficou tudo calmo. Aí os discípulos então o adoraram, dizendo: ei, quem é esse que até o mar, a natureza, o obedece? Quem é esse? E eu acho isso espetacular. Esse é o nosso Cristo, é o nosso Senhor. Ele tem poder para tudo isso. Eu quero fazer uma oração por você, para que você perceba que Jesus está no seu barco, para que você dê esse passo de superação e para que você não titubeie no meio das suas turbulências, mas que você mantenha os olhos fixos em Jesus e que tudo vai dar certo. Senhor, eu quero orar por este meu irmão, por esta minha irmã e te pedir: Senhor, ajude-o, ensine-a a dar um passo de superação. Senhor, há áreas da nossa vida que de fato precisamos nos superar, precisamos ir além, precisamos, ó Deus, abandonar o natural e entrar para o sobrenatural e vivenciar aquilo, ó Deus, que só os ousados na fé podem desfrutar e usufruir. Senhor, eu peço que esse irmão e esta irmã seja alcançado por isso e que seja uma grande bênção para ele. Pai, em nome de Jesus, eu o abençoo a minha irmã e te peço, Cristo, entre no barco desta pessoa. Não permita, meu Senhor, que o barquinho dela vá a pique, mas, meu Deus, que o Senhor seja o comandante, que o Senhor seja o capitão do barco da vida desta minha irmã, deste meu irmão. Eu oro em nome de Jesus e eu creio nesta vitória pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até logo mais à tarde na nossa oração da noite. E eu quero te perguntar, você hoje já leu a Bíblia? Aqui na descrição desse vídeo há um link para você ler a palavra de Deus ou ouvir a palavra de Deus hoje. E também aqui tem um card que vai terminar com esse vídeo que você pode clicar e já ir também lá para a nossa playlist. Eu te vejo lá. Deus te abençoe. Fique na paz.